Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de História. Meu nome é professora Adriele Prado. Hoje nós vamos falar sobre a formação dos Estados Unidos. Espero que ajude, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir aqui embaixo, compartilhar, se inscrever e dar um joinha aí para ajudar a Pro. Beijo, vamos começar. Bom, vocês já devem ter ouvido falar, né, da Pocahontas. A Pocahontas é uma personagem da Disney que se apaixona pelo inglês, o John Smith, né? E ela briga com a tribo dela para que a tribo não mate o John Smith, né? Nessa imagem vocês conseguem ver aí que ela está defendendo o seu amado. E essa produção da Disney, ela tem muito a ver com a formação dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque centenas de povos indígenas, como os povos Cherokees, os Comanches e os Apaches, que habitavam ali a região da América do Norte, quando os europeus chegaram, é, sofreram muito com a chegada dos europeus, né? Eles foram expulsos das suas terras e durante muito tempo eles entraram ali em conflito com os europeus, tá? Então, ainda hoje, muitos lugares dos Estados Unidos, eles têm nomes de grupos indígenas, né? Como, por exemplo, Dakota, Massachusetts, tá? Missouri, esses nomes aí são nomes indígenas, né? A colonização inglesa na América, ela acabou provocando a morte física e cultural de muitos povos indígenas ali na região, né? Os colonos ingleses, eles não fizeram muito esforço em integrar os indígenas à sua cultura, né? A formação ali daquele recente país. Então, vários colonos, eles se uniram com mulheres indígenas, se miscigenando, né? Porém, essa miscigenação ela aconteceu em um número bem menor do que aconteceu aqui na América Espanhola, tá? E no Brasil. Então é importante vocês entenderem, né, que a Pocahontas, essa história, ela nasceu justamente por conta dos conflitos que se desenvolveram internamente ali na formação dos Estados Unidos com os colonos ingleses. Então, falando aqui um pouquinho sobre a colonização inglesa na América, né, e a formação dos Estados Unidos, é importante destacar que, apesar da diversidade, né, da população que veio da Europa, os colonos americanos, os colonos que vieram para a América do Norte, eles não fizeram muito esforço, né, para integrar a população indígena que já estava aqui. Foi basicamente o contrário, né? Na maior parte das vezes, a população indígena ela acabou sendo exterminada por doenças ou por conflitos armados em busca de terras, tá? Então, houveram aí duas tentativas da coroa inglesa para poder colonizar, né? A primeira tentativa começou em 1585 com a rainha Elizabeth I. Ela vai dar permissão ao Sir Walter Raleigh para iniciar a colonização. Mas aí aqui eu coloquei só um quadro uma síntese, né, bem explicativozinho para vocês, mas eu vou falar mais à frente. Bom, a colonização inglesa, né? A primeira tentativa em 1585, tá? Ela se deu no reinado da poderosa Elizabeth I, em 1585, né? Essa rainha, ela vai dar permissão para que o Sir Walter Raleigh para que ele comece, né, a colonização da América do Norte. Porém, essa colonização ela vai fracassar, né, por conta da fome, das doenças, tá? A resistência do povo indígena, tá? O Sir Raleigh, ele vai fundar um pequeno povoado na costa leste da América, tá? E ele vai batizar esse povoado de Virgínia. Tá? Porém, essa primeira experiência inglesa de colonização da América, ela vai fracassar por conta da fome, da doença, né, da resistência indígena. Aí é o Sir Walter, tá?
E aí ela é marcada, esse início, ela é marcada pela chegada de fugitivos, de pobres, fugitivos religiosos, de pobres ingleses, tá bom? Aí vai também ser marcada pela dizimação de milhares de indígenas, ok? Muitas guerras vão se desenvolver entre ingleses e indígenas que vão resistir a essa dominação. Aí, lá no início do século XVIII, a monarquia inglesa ela vai fazer uma segunda tentativa, né? Uma nova tentativa. E como que ela vai conseguir isso? Primeiro, ela vai confiar a administração a duas companhias comerciais, tá? Que serão interessadas no transporte de pessoas e mercadorias, com a intenção de lucrar. Porém, essas empresas elas já eram conhecidas aí como empresas capitalistas. Por quê? Porque elas iriam trabalhar em cima de propagandas na Inglaterra para atrair milhares de pessoas de diversos lugares da Europa, de diversas condições sociais, diversas religiões, tá? Entre essas pessoas nós vamos encontrar aí degredados, aventureiros, mulheres pobres, tá? Que eram vendidas aos colonos como esposas, camponeses sem terra, tá? Lá dos cercamentos da Inglaterra, lembra? Os cercamentos, eles eram expulsos das suas terras. Muitas vezes essas pessoas elas vão vir trabalhar como servos temporários. O que isso quer dizer? Que elas iriam trabalhar até elas conseguirem pagar ali o que elas deviam com transporte e aí elas seguiriam a vida normalmente, tá? A monarquia inglesa, ela vai conceder o monopólio de transporte, né, de ingleses e colonos. Essas companhias aí de comércio, elas vão ter um monopólio, ou seja, elas vão controlar o transporte de mercadorias e pessoas. Isso vai atrair muitas pessoas, tá? Grupos religiosos também, fugitivos das reformas católicas, tá? Entre esses grupos religiosos, os puritanos, os batistas, os presbiterianos, entre outros grupos. Então, imigração de vários povos europeus, entre esses povos, os escoceses, os irlandeses, os alemães, os franceses e holandeses. Então, vai vir muita gente da Europa para a América do Norte em busca de uma vida melhor, de condições melhores de vida. Isso é muito importante que vocês saibam, né? Porque foi basicamente a base para a formação dos Estados Unidos, né? Então, eu trouxe aí para vocês verem essa imagem, que lá em 1620, um grupo de puritanos ingleses, ele vai chegar, né, na América do Norte, no estado que hoje nós conhecemos como Massachusetts, tá? Que fica a nordeste da América do Norte. Esse navio, ele vai ser chamado de Mayflower, tá? E vai fundar o primeiro núcleo de colonização chamado Plymouth, tá? Esses primeiros imigrantes, eles vão ser chamados, né, de pais peregrinos, tá? Eles vão se ver, né, vão ver-se a si mesmos como eleitos por Deus, tá? O que vai ajudar muito a superar as dificuldades ali naqueles primeiros tempos. Então é interessante que vocês vejam essa imagem. Ela foi produzida aí no século XIX, então é muito importante que isso caia em vestibular. Então, aí vocês vão ver o mapa das colônias que se desenvolveram. Elas são chamadas de 13 colônias, tá? E elas vão variar de acordo com as condições geográficas e os interesses dos colonos, né? Uma parte dessas 3 colônias, ela vai desenvolver uma atividade econômica mais comercial, a outra parte vai desenvolver um sistema de plantation, né? Então, elas são localizadas na costa leste da América do Norte, como vocês estão vendo aí no mapa, né? Vão ter uma autonomia comercial e política, ou seja, bem diferente das colônias aqui no Brasil, que elas eram controladas totalmente pela metrópole. Nessas colônias, ela vai ter uma característica diferente, né? Autonomia comercial quer dizer que eles produziam e vendiam seus próprios produtos, eles não tinham necessariamente aquela obrigação de vender diretamente para a metrópole para depois recolher algum imposto. Eles pagavam impostos para a Inglaterra,
tá? E se reuniam em assembleias para discutir as tomadas de decisão sobre as regiões em que eles viviam, né? Essas colônias, elas são divididas em três, né? A colônia do norte, a colônia do centro e a colônia do sul, tá? As colônias do centro-norte e as colônias do centro-sul. Então, vocês vão ver aí no. Eu gostaria que vocês entendessem, né, esse dialogando aí, por que será que dizemos Brasil colônia e não podemos dizer Estados Unidos colônia? Lembra que eu falei sobre a autonomia, né, das 13 colônias? Vamos lá fazer uma comparação com as colônias brasileiras, né? Vocês já estudaram isso. Então, existia aí um monopólio comercial entre as colônias brasileiras, entre as colônias portuguesas, né, com Portugal. O Brasil ele era obrigado a vender diretamente para Portugal, certo? E ele não pagava imposto, ele pagava em forma de tributos, né? Muitas vezes as mercadorias brasileiras elas tinham que ir para Portugal distribuir para os outros lugares. Já nas 13 colônias é diferente, eles tinham autonomia para tomar decisões, eles não precisavam do aval totalmente da metrópole, tá bom? Então, eu gostaria que vocês respondessem essa questão no caderno. Falando aqui das colônias do Centro-Norte, né? Elas se desenvolveram com base na pequena propriedade, tá? Na policultura, na produção de manufaturas e no comércio triangular. Então, a característica das colônias do Centro-Norte, ela vai ser bem diferente das colônias do Sul. Por quê? Eles vão desenvolver o comércio, tá? A economia vai se basear praticamente toda no comércio. O comércio ele vai ser bem lucrativo e o comércio vai ser chamado de comércio triangular. Tá? Então, primeiro, os colonos, eles levavam melaço de açúcar até as Ilhas Antilhas, tá? E transformavam em rum, ó, tá vendo aqui em azul? Transformavam em rum. Depois, eles trocavam o rum por armas e tecidos e escravizados do continente africano, e depois eles vendiam os escravizados nas fazendas da Antilha e trocavam por rum novamente. Então, esse é o chamado comércio triangular, tá? Fez com que as colônias do Centro-Norte tivessem um desenvolvimento econômico e uma autonomia política interna muito grande, bem diferente daqui no Brasil, né? Que eles não tinham essa autonomia. Esses comerciantes, eles usavam navios próprios, tá? Os colonos do norte, eles conseguiam melaço nas Antilhas e transformavam eles em rum. Então, todo esse processo, esse comércio triangular, ele vai ser decisivo para que as colônias do norte, do centro, se destacassem aí na sua autonomia política e econômica também. Então, eles se reuniam em assembleias e eles votavam aí os orçamentos, as decisões que eles precisavam tomar, quais seriam os impostos que eles iriam cobrar, né? Aí nós vamos ver uma imagem da colônia do sul, tá? Que vai se desenvolver bem um pouco diferente das colônias do norte e do centro. Por quê? Porque a base da economia das colônias do sul, ela vai ser a base da propriedade escravocrata, do plantation, tá? Onde geralmente vai se explorar um único produto, no caso do tabaco, o álcool, o anil, e vai ser destinado ao mercado externo, ou seja, eles já vão produzir para mandar para a Inglaterra, tá? Os fazendeiros do sul, eles vão vender os seus produtos diretamente para a Inglaterra e vão comprar também diretamente da Inglaterra o que eles vão necessitar, tá? Aos poucos, esses fazendeiros do sul, eles vão substituindo os servos brancos que vieram lá naquela primeira leva, naquela segunda leva de pessoas da Europa, por africanos escravizados que vieram do continente
do continente da África Ocidental, tá? Aí lá em 1720 até 1860, mais ou menos, cerca de 400 mil africanos, eles vão ser levados para a América do Norte para trabalhar como escravizados nessas fazendas, tá? Com isso, vai se formar ali uma região, uma sociedade totalmente escravista, tá? Marcada por uma grande desigualdade e que, na sua grande maioria, é habitada por africanos, tá? Ou descendentes de africanos. Então, aí eu coloquei para vocês, a Inglaterra comprava os produtos por muito menos que valiam. Então, acaba que era uma relação desigual, né, com esses colonos sulistas e a Inglaterra. Aí vocês conseguem ver que eles criaram uma relação de dependência comercial com a Inglaterra, diferente do centro e do norte, tá? Então, eu fiz um quadro aqui meio explicativo para vocês, mas é uma síntese, né? Então, lá no século XVII, a Inglaterra ela não vai interferir nos assuntos internos das colônias, tá? Porém, já no século XVIII, com o desenvolvimento econômico dessas colônias, a Inglaterra vai querer uma fatia desse bolo, né? E aí ela vai entrar porque as colônias americanas, elas vão começar a ser concorrentes das mercadorias inglesas, né? As guerras vão drenar os recursos da Inglaterra e a Inglaterra vai começar a oprimir as suas colônias, né? Ou seja, aumentar os impostos, querer ter um controle maior, vai criar uma série de leis aí que vai prejudicar esses comerciantes e esses fazendeiros. Agora, falando mais profundamente sobre a relação entre Inglaterra e as suas colônias, né? Então, vou voltar lá no século XVII, no primeiro século da colonização da América do Norte, a Inglaterra ela quase não vai interferir nos assuntos internos das 13 colônias, tá? Porém, lá no século seguinte, a Inglaterra ela vai mudar sua política colonial e aí vai passar a oprimir essas colônias na América, né? Então, entre os motivos que fizeram a Inglaterra mudar aí a sua política colonial, nós vamos ter, né, a concorrência que as mercadorias norte-americanas elas faziam às mercadorias inglesas no mercado externo, tá? Então, vamos ter o iluminismo inspirado pelo John Locke, perdão, a Guerra Franco-Indiana, ok? Em 1754, a invasão às terras indígenas além dos Montes Apalaches, né, provocando indígenas e franceses que estavam na região. Então, vai provocar uma reação essa guerra de 1754. Também a Guerra dos 7 Anos, entre 1756 e 1763, né? A Guerra dos 7 Anos ela vai ser uma disputa entre a Inglaterra e a França, onde a Inglaterra vai ser a vitoriosa, porém ela vai gastar muito com essa guerra e aí vai acabar descontando o valor que eles perderam durante a guerra na colônia americana, né? Então, qual vai ser a consequência? Ela vai ser vitoriosa, porém, ela vai aumentar os impostos, porque ela vai sair dessa guerra praticamente falida, tá? E vai gerar aí uma insatisfação gigantesca dos fazendeiros e dos representantes ingleses que estavam administrando as colônias norte-americanas. Bom, aí para vocês verem, né, o mapa da América do Norte, tá? Na derrota, na Guerra dos 7 Anos, a França ela teve que ceder para a Inglaterra diversas terras na América do Norte e nas Antilhas. Então, eu quero que vocês percebam aqui no mapa que a parte em amarelo é onde a Espanha dominava. A parte em rosa é onde a Inglaterra dominava, tá? As partes em verde são terras que a França perdeu para a Espanha, tá? E recuperou depois em 1783. E as terras em laranja foram as terras em que a França perdeu para a Inglaterra, tá? Aqui em rosa mais escuro são terras espanholas que
foram perdidas também para a Inglaterra. Bom, aí com o aumento da opressão inglesa sobre os colonos norte-americanos, vai se iniciar aí o processo de independência dos Estados Unidos, né? Então, em 1764, eles iniciam aí essa opressão, tá? O aumento de impostos, a criação de diversas leis. Entre essas leis, a Lei do Açúcar de 1764, houveram outras leis, tá, gente? Mas essas leis, elas são as principais. A Lei do Açúcar, ela proibia a compra de produtos de outros países, inclusive o açúcar, principalmente o açúcar. Em 1765, a Lei do Selo, tá? Que obrigava os colonos americanos a comprar um selo da monarquia inglesa. Em 1773, a Lei do Chá, que obrigava os colonos a vender chá para a Inglaterra e comprar da Inglaterra, tá? Isso aí vai ter como consequência, né, diversas invasões nos Correios, principalmente a Lei do Selo e a queima de centenas de selos ingleses. Tá? Na Lei do Chá de 1773 vai ter uma reação que ela é conhecida como Boston Tea Party, Festa do Chá. O que isso quer dizer, né? Que os colonos norte-americanos, eles simplesmente pegaram um navio cheio de chá inglês e jogaram todo o chá na água, tá? Todo o chá na água. E aí, consequentemente, a coroa inglesa, ela teve uma reação, né? Que foi a criação das leis intoleráveis de 1774. A coroa inglesa, ela fechou o porto de Boston, né? Até esses revoltosos devolverem o prejuízo, pagarem o prejuízo, né? Ocuparam o estado de Massachusetts, tá? O exército inglês, e aí os culpados, eles foram julgados pelas rebeliões nos tribunais ingleses. Então, foi bem complicado. Bom, aqui, processo de independência, né? Houveram aí 2 grandes congressos. Então, no primeiro congresso, Congresso Continental da Filadélfia, em 1774, tá? O governo inglês ele vai destruir um depósito de armas dos colônios, tá? Eles vão batalhar, tá? A Batalha de Lexington e de Concord. Não tem caráter separatista essa primeira aqui, ó, tá? Porém, com a reação da coroa inglesa, eles vão elaborar a Declaração de Independência em 4 de julho de 1776, inspirada nas ideias iluministas do John Locke, tá? O Congresso, ele vai declarar a separação e vai nomear George Washington o comandante das tropas norte-americanas. Vão fazer outro congresso, né, o segundo congresso da Filadélfia em 1776, que vai continuar uma guerra com os ingleses, né? Ali a disputa entre os colonos portugueses, os colonos americanos, norte-americanos, com os jaquetas vermelhas, que era o nome dado ao exército inglês, tá? O exército norte-americano vai conseguir o apoio da França, que já era uma rival comercial ali da Inglaterra. Lembra que a gente já falou sobre ali a disputa Inglaterra e França, né? E em 1783, o Tratado de Paris vai reconhecer a independência norte-americana. Aqui é uma síntese, agora eu vou falar mais profundamente sobre cada congresso. Então, essa imagem, ela mostra, né, o Boston Tea Party. Então, situado em Massachusetts, o porto de Boston, ele vai ser o mais movimentado das 13 colônias, né? Então, eu quero que vocês observem aí que os colonos estão em ação durante a festa do chá, né? O Boston Tea Party. Então, percebe-se aí que o navio traz a bandeira inglesa, tá? A bandeira inglesa aí. Movimento de independência, né? Naquele mesmo ano, os representantes das colônias, eles vão se organizar no primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Esse congresso, ele vai ser
vai ser elaborado, né, com a finalidade de redigir um protesto contra as leis intoleráveis, né? O governo, ele não tem caráter separatista, ou seja, eles não queriam independência nesse primeiro, tá? Porém, eles reivindicavam aí a retirada das leis intoleráveis. Porém, o governo inglês, ele respondeu esse protesto, né, ordenando a destruição de armas dos colonos, tá? E aí fez com que os colonos eles reagissem e eles tivessem aí as batalhas de Lexington e de Concord em 1775, tá? As primeiras guerras aí de independência. Então, essas primeiras guerras elas vão acontecer por conta de que a coroa inglesa ela não aceitou o protesto desses comerciantes, desses fazendeiros, desses representantes da colônia norte-americana, tá bom? Bom, esse aí, ó, é o representante do segundo Congresso Continental da Filadélfia, que aconteceu em 1776, tá? Esse congresso, ele já tem um caráter separatista depois daquelas batalhas, né? Então ele já tem o caráter separatista, ou seja, eles se reuniram já para decidir, olha, vamos separar, a gente quer independência, não quer mais depender da Inglaterra, tá? Esse líder aqui é o George Washington. Acho que vocês já devem ter ouvido, né? Então, depois de diversos debates entre os representantes ali das 13 colônias, eles optaram pela separação das 13 colônias da Inglaterra, tá? E aí, os cidadãos eles vão pegar em armas e vão nomear o George Washington como o comandante das tropas norte-americanas. Aí, em 4 de julho de 1776, vai ficar pronta a Declaração de Independência, por meio da qual eles vão se declarar livres e independentes da Inglaterra, finalmente, da metrópole inglesa, tá? O principal autor dessa declaração de independência vai ser o Thomas Jefferson. Essa declaração de independência ela vai ser inspirada nas ideias iluministas do John Locke. Os colonos eles vão defender aí a resistência à tirania, tá? E o direito à vida e a busca da felicidade. A guerra ela vai se desenvolver, né, entre os patriotas e os jaquetas vermelhas, que vão ser os representantes da coroa inglesa, tá? Vai ser muito difícil e essa guerra ela vai durar por cerca de 6 anos. Bom, a Batalha de Saratoga, de 1777, né? A Batalha de Saratoga ela vai ser muito importante para determinar o rumo aí da independência dos Estados Unidos, tá? Os colonos, eles traíram o apoio da França, certo? Da Espanha e da República das Províncias Unidas, ou seja, da Holanda, que eram antigas rivais da Inglaterra, que passaram a vão ajudar aí esses colonos com armas, soldados e principalmente com dinheiro, tá? Então, aqui eu tô mostrando para vocês as antigas rivais da Inglaterra, elas vão estar do lado dos colonos. Na Batalha de Yorktown, em 1781, vai ser também decisiva para o desfecho da guerra. Então, com a ajuda externa, os norte-americanos eles vão conseguir vencer a luta em 1783 e no Tratado de Paris, a Inglaterra vai reconhecer a independência das 13 colônias, tá? Vai ser o primeiro país da América a se tornar independente, tá? Vai ganhar um presente da França que é a Estátua da Liberdade. Então, a Estátua da Liberdade foi um presente da França, tá? Aí eu coloquei aqui um pouquinho, né? O monumento foi projetado pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi em 1834 a 1904 e o engenheiro Gustave Eiffel de 1832 a 1923, que também trabalhou no projeto da Torre Eiffel em Paris, tá? Ela foi oferecida aos Estados Unidos pelos franceses em 1886 como um símbolo aí da independência, dos 100 anos da independência dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos já estão livres, né? Agora seria preciso organizar esse novo país. Primeiro, definindo os direitos e deveres de todos os cidadãos, né? Ou seja, escrever uma constituição para esse país, que vai ficar pronta em 1787, e essa constituição ela vai ser mantida até os dias de hoje, salvo aí com algumas emendas, né, de modificações por conta que os tempos eles realmente evoluem, né? A Constituição dos Estados Unidos, criada em 1787, vai dar aí aos Estados Unidos o título de República Federalista e Presidencialista, tá? Federalista porque as ex-colônias que passaram a ser estados ganharam autonomia para criar leis próprias, tá? Organizar forças militares e pedir empréstimos no exterior, tá? Os poderes, eles vão seguir ali a ideia do Montesquieu, né? Vão ser divididos em executivo, legislativo e judiciário, onde o poder executivo vai caber ao presidente da República, que vai ser eleito indiretamente, ou seja, os eleitores não vão decidir diretamente quem é o presidente, como é aqui no Brasil, tá? Os eleitores de cada estado, eles vão escolher os seus delegados, tá? Que vão formar um colégio eleitoral, tá? E esses aí, os delegados que vão votar em quem eles querem para presidente, tá? Para exercer o poder legislativo, foi criado o Congresso, composto por duas câmaras, né? A Câmara dos Representantes e o Senado. Tá? O poder judiciário ele vai ser exercido no âmbito federal pela Suprema Corte, que tem como principal dever cumprir as leis, tá? Então, é muito importante vocês entenderem essa organização aí da Constituição criada em 1787. Bom, aí eu gostaria que vocês vissem que é o prédio do Capitólio, né? Capitólio, sede do Poder Legislativo nos Estados Unidos. Essa foto foi tirada em 2011. Aqui é a bandeira dos Estados Unidos, né? Porém, gente, essa Constituição, ela não garantia direitos a todos, né? Ela dava o direito limitado às pessoas que moravam no território, tá? Então, logo no início da Constituição americana, a gente consegue ler assim: nós, o povo dos Estados Unidos. Será que nesse nós, né, estavam aí incluídos todos os habitantes do novo país? Todos os habitantes podiam participar da política? O que eu digo para vocês é que não, tá? Começando aí pelo povo indígena, que já estava ali e não tinha direito algum, tá? Para os indígenas, a independência ela traria muitos prejuízos, né? Por quê? A partir daí, iria aumentar a pressão dos colonos sobre as terras indígenas, em especial lá na parte oeste, no Mississippi, né? Os descendentes dos africanos, para os descendentes dos africanos, a independência também não vai significar nada, né? Os negros escravizados, que eram mais ou menos 500.000 de pessoas, eles vão continuar nessas condições, né? As mulheres, elas serão excluídas do voto. As mulheres não vão poder participar do voto. Então, na prática, a expressão nós, o povo dos Estados Unidos, ela vai se referir somente aos homens adultos e brancos, tá? Que possuía uma determinada renda, né? Ou uma terra ou investimentos, tá? Então seria o voto censitário. A maioria dos habitantes dos Estados Unidos, ela vai ser excluída desse processo político. Então, a cidadania é limitada porque a grande maioria da população dos Estados Unidos não vai participar dessa política que foi escrita aí. Só lá com a Revolução Americana que eles vão ter os seus direitos garantidos, tá bom? Lá. Então, Constituição dos Estados Unidos. Eu gostaria que vocês vissem esse esquema aqui, tá? Em 1787 a Constituição fica pronta. República Federativa e Presidencialista,
né? Os novos estados, que eram as antigas colônias, vão ter autonomia para criar leis próprias, organizar forças militares, pedir empréstimos no exterior. Os poderes eles serão divididos em 3, segundo Montesquieu, né, o princípio iluminista. Então, executivo, legislativo e judiciário, tá? Executivo vai ser eleito indiretamente, legislativo vai ser dividido em 2 câmaras, né? Câmara dos Representantes e o Senado. A Suprema Corte vai ser o órgão máximo aí. A cidadania limitada. Por quê? Os indígenas não foram considerados cidadãos, os negros escravizados vão continuar na mesma situação, as mulheres elas serão excluídas do direito de votar, né? E a cidadania ela vai ser válida só para homens brancos, adultos e que possuíam uma determinada renda ou terras. Gostaria de trazer aqui para vocês, né, os pais fundadores dos Estados Unidos, tá? Então aqui nós vamos ver o John Adams, o Benjamin Franklin, o Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, tá? James Madison e o George Washington. Aqui, esse aqui é um monumento nos Estados Unidos. Eu gostaria que vocês soubessem quem são, porque ele é muito conhecido e é bom a gente olhar e saber que foram pessoas tão importantes ali para a fundação dos Estados Unidos, tá? Então, a nossa aula sobre a formação dos Estados Unidos vai ficar por aqui. Até a próxima aula. Como lição de casa, quero que vocês façam as páginas 116 até a 120, naquele mesmo esqueminha que a gente sempre faz toda semana, tá? Copia enunciado, responde no caderno, tira fotinha, tem uma semana para fazer, bem tranquilo, bem bonitinho, tá bom? E quero que vocês façam os exercícios que eu passei durante esse vídeo também, tá? Lá nas páginas 110 e 112, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui.